que eu nunca vi ninguém falar a respeito, que está dentro dele e que serve para apuração de eleições. Então, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, isso é muito importante, tá? E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Vamos prestar bem atenção nesse parágrafo primeiro que está aí. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Obrigado, Cibele. Esse parágrafo primeiro é que é o mais importante, tá bom? Esta lei complementar que está falando aí é o seguinte: quando a Constituição foi feita, eles não tinham tudo escrito para poder falar como que as Forças Armadas vão funcionar. Quem que vai mandar, quem que vai obedecer, né? E isso foi feito pós-Constituição, pós-1988. E isso foi feito através de uma lei complementar, que é a Lei Complementar 97/1999. Quem quiser abrir esta lei complementar no seu computador, pode abrir, tá? Se você fizer uma pesquisa aí na internet, vocês vão ver essa lei complementar. Lei complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Eu vou mandar mais um print aqui para a Cibele, por favor. Enquanto isso, comenta esse comentário da Regina. O presidente já disse que esse número não serve para nada. Serve sim. O Bolsonaro está muito mal assessorado, tá? Está muito mal assessorado e vamos ver aqui primeiro o que está escrito, tá bom? Você consegue colocar para a gente aí, Cibele? Sim. Então, vamos ver aqui. O jeitinho. Opa! Passou, Cibele. Voltou para o anterior. Isso. Não sabe de ninguém me mandar mensagem. Vamos lá. Olha lá, Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Então, esta lei complementar é um adendo à Constituição brasileira. E aí, quem já abriu aí no seu computador e quem está acompanhando, eu vou pedir para poder abrir lá no artigo 15 desta lei, tá? Onde que está falando sobre o emprego das Forças Armadas. Só um minutinho que eu vou mandar aqui para Cibele. Só um minutinho, Cibele. Sim. Vou colocar aqui bem grande para o pessoal conseguir ler. Vamos lá. Tá aí, Cibele. Opa. Agora foi. Por favor. Para, gente. Vamos lá. Capítulo... Opa, eu mandei errado, desculpa. Ele pulou até outro capítulo. Enquanto o André procura e envia para a Cibele, eu só queria falar para vocês, todo mundo que está aqui nos assistindo, para seguir no YouTube o Dr. Renato R. Gomes. Ele fala exatamente sobre o que o André está falando aqui. Ele vai... como é que fala? Ele vai esmiuçando o artigo 142, a lei complementar, e ele ensina, assim, claro,
a Regina, quando ela fala que o presidente não sabe, que o presidente falou que não serve para nada e que o André falou que ele está muito mal assessorado, é a pura verdade. Mas ele passou a ouvir as lives do Renato R. Gomes, então ele mudou com relação ao artigo 142. E ele espera que a gente faça alguma coisa na manifestação pedindo exatamente esse artigo, viu, gente? Não se esqueçam disso. Ele é constitucional, ele foi colocado na Constituição de 88 pelo general Leônidas. O general Leônidas exigiu que colocasse esse artigo na Constituição de 88, porque parecia que ele já estava vendo lá na frente. Caso o Brasil estivesse num estado de anomia, que é o que está acontecendo com a gente hoje, os poderes estão se sobrepujando, quer dizer, né? Congresso Nacional e STF, né? Estão à revelia da Constituição, ele pode usar desse recurso. Exatamente, já lá. Ele recomenda está nesse livro aqui, André. Ele recomenda, inclusive, esse livro. Exatamente, está nesse livro aqui. Como é que chama o livro? 1988, Segredos da Constituinte. Isso. Esse artigo foi colocado na Constituição exatamente para não permitir que o Brasil passasse pelo que ele está passando agora. Isso aqui permite ao presidente da República convocar as Forças Armadas. E por que o presidente da República, por que ele tem um maior poder de decisão em relação ao presidente do STF, o presidente do Congresso Nacional? É porque o presidente da República, no Brasil, ele não é apenas chefe de governo, ele é chefe de Estado. O presidente da República, como chefe de governo, ele mantém o mesmo nível que o presidente do STF, que o presidente da Câmara dos Deputados, é o mesmo nível. Ele como chefe de governo, mas como chefe de Estado, o presidente está lá em cima. Ele tem um poder maior que os demais. E eu vou pedir para a Cibele colocar aí esse capítulo 5, que é dessa Lei Complementar 97 de 1999, onde fala do emprego das Forças Armadas. André, por que você acha que... Porque, na verdade, já que pode usar, por que não usa? O que está acontecendo? Por que está demorando? Bolsonaro está muito mal assessorado. Quem assessora Bolsonaro não quer que ele faça isso. Porque a esquerdalha, a militância vive dizendo que ele é golpista, né? Mas até hoje, de golpe, da parte do executivo vinda do Bolsonaro, a gente não viu nada. O que a gente vê é muito mimimi. Vamos ver aqui, ó. O Vitor está falando agora. Infelizmente, falta um bom assessor para o nosso presidente. Eu sempre falei isso. E eu sei quem assessora o Bolsonaro. Eu também. E eu sei que essa pessoa não quer que as Forças Armadas ajam. Vamos ver aí, capítulo 5 do emprego. Artigo 15. Isso aí está na Lei Complementar 97 de 1999. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de responsabilidade do presidente da República. Não é do presidente do STF, não é do presidente da Câmara dos Deputados, não. É do presidente da República, que determinará ao ministro da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte subordinação. E aí vem discriminando a subordinação. Coloca, por favor, o próximo... Isso. Olha lá, parágrafo 1º. Compete ao presidente da República, não é presidente do STF, não é votação do Congresso Nacional, não é presidente do Congresso Nacional, é exclusivamente ao presidente da República. Compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas. É o presidente da República quem vai decidir se as Forças Armadas serão empregadas ou não. Tá? Então, relendo aí, parágrafo 1º, compete ao presidente da República a decisão
do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Ou seja, qualquer um dos 3 presidentes aí, do Supremo, do Senado, da Câmara dos Deputados, eles podem pedir, eles podem se manifestar para poder pedir o uso das Forças Armadas. Mas a decisão se vai usar mesmo ou não, ela é exclusiva do presidente da República. Ok? E no parágrafo 2º está escrito: a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do presidente da República. É o presidente da República quem vai determinar as diretrizes para uso das Forças Armadas, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. Obrigado, Cibele. E agora a gente vai continuar. Só um minutinho. Eu vou ler 2 comentários aqui, depois você vai continuando, tá? Da Regina. Devemos pedir que ele acione as Forças Armadas para regular as eleições? Precisa falar sobre o artigo? E o segundo comentário, que é da Glaucinha. Gente, não tem uma treta que a Dilma acordou com a China uma prerrogativa de apoiar o judiciário contra qualquer tentativa de intervenção militar imputada por um presidente? Fake. Isso não existe, não. Ótimo. E com relação à Regina, tem que pedir. Tem que pedir. Quando a gente estiver nas manifestações, não adianta a gente gritar, eu autorizo. Tem até um post do presidente Bolsonaro onde ele fala assim, vocês me autorizam a quê? Né? Então, a gente tem que saber o que a gente pede. A gente não está criticando o Bolsonaro. A gente está aqui expondo que existem leis que podem acabar com o que a gente está sofrendo, essa ditadura do judiciário, e por algum motivo que nós não sabemos, mas que a gente aguarda, que o presidente vai fazer o melhor pelo país, porque ele fala que ele entrega a vida dele, que os militares e ele dão a vida pelo país. Então, ele não vai deixar o nosso país se tornar um país comunista, né? A gente só está aqui expondo que ele tem a faca e o queijo na mão. Só falta ele cortar. É isso aí. Cibele, você pode mostrar Sim. o próximo print, por favor? Na leitura do artigo 15, pessoal, faltou eu ler uma parte importante para vocês, que mostra quem que manda, quem que vai coordenar as operações das Forças Armadas. Então, nós vamos reler esse artigo 15 e o inciso 1 que está abaixo. Vamos lá, artigo 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é de responsabilidade do presidente da República, que determinará ao ministro da Defesa, ministro de Estado da Defesa, a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de subordinação. Inciso 1. Ao comandante supremo, por intermédio do ministro de Estado de Defesa. Quem que manda nas Forças Armadas? Quem que manda aí? Qual que é a forma de subordinação? Pode mostrar novamente, Cibele, por favor? Sim. Quem que manda nas Forças Armadas? Na ação das Forças Armadas? Ao comandante supremo das Forças Armadas. Quem que é o comandante supremo das Forças Armadas? É o presidente. É o presidente da República, que está escrito lá naquele artigo que começa com o número 1, no meio tem o número 4 e termina com o número 2. Está lá na Constituição, falando quem que é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, ao comandante supremo, tá? Por intermédio do ministro de Estado da Defesa. Então, o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, passa
as ordens para o ministro de Estado de Defesa, que então passa ali para as três forças, para os três entes ali das Forças Armadas, Marinha e Exército e Aeronáutica. Ok? Então, relendo aí, ao Comandante Supremo. Não, tudo bem. Não, beleza, já deu para entender. E agora eu vou mostrar onde que permite que o presidente empregue isso para apuração de votos. Tá? Dentro desse artigo 15, nós temos vários parágrafos. E aí nós vamos ler aqui agora o parágrafo 7º, tá? Eu vou te mandar o print aí novamente, Cibele. Sim. Aí você mostra para a gente, por favor. André, responde a Marli. O que ela perguntou? Vou ficar de volta aqui, peraí. O presidente já falou, eu faço o que o povo pedir. Temos que fazer faixas nas grandes manifestações que acionem as Forças Armadas. Isso mesmo, pessoal. E não adianta vir ministro de STF falando que é proibido, que não pode, que é crime pedir às Forças Armadas para dar um movimento antidemocrático. Atos antidemocráticos. É. Antidemocrático é o estado em que vive o Brasil hoje. Também acho. E ninguém é proibido de chamar polícia para bandido, né? Você chamar as Forças Armadas para prender os inimigos internos do Brasil é a mesma coisa que você chamar uma polícia para um bandido que está dentro da sua casa. E a nossa casa é o Brasil. Vamos lá então, Cibele? Vamos. Vamos ver ali o parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar 97 de 1999. A atuação do militar nos casos previstos nos artigos 13, 14 e 15, que é esse que a gente está lendo agora, 16A, e nos incisos 4 e 5 do artigo 17, no inciso 3 do artigo 17A. Gente, olha a bagunça de números e de letras aí. Mas não preocupem, não. Porque a gente vai pegar o negócio, o fio da meada é nessa bagunça de números e letras, que quase ninguém presta atenção, mas eu prestei atenção. Vamos ver lá, vamos continuar aí. Nos incisos 6 e 7 do artigo 18, nas atividades de defesa civil e no que se refere ao artigo 16 dessa lei complementar. E agora, o importante. E no inciso, é o que está grifado aí de azul, que tem um link. E no inciso 14 do artigo 23 da lei número 4.737 de 15 de julho de 1965, que é o Código Eleitoral, é considerada atividade militar para os fins do artigo 124 da Constituição Federal. Então tá, então agora nós vamos abrir esse inciso 14 do artigo 23 da lei número 4.737 de 15 de julho de 1965. O Vitor está perguntando. Na verdade, o artigo 144 para o presidente não se usa em nada. As polícias presentes no 144 são basicamente dos estados. Ele deve usar as Forças Armadas. Sim. Sim. O artigo 144 mostra outras forças, né? Inclusive, há uma relação aí onde que fala que depois que esgotados todos os meios, que é das forças que estão lá no artigo 144, aí sim pode convocar as Forças Armadas. Mostra, por favor, o final aí, Cibele. Sim. Esse último que você mandou? Isso. Tá. Esse aí é o inciso que está falando nessa lei complementar 97 de 1999. Olha lá. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração das eleições. Ok? O presidente Bolsonaro,
não pede que as nossas apurações das eleições sejam lícitas, que tenham lisura, Sim. que o povo possa conferir o voto? Então, o presidente Bolsonaro, através dessa lei aí de 1965, que está sendo invocada pela Lei Complementar 97 de 1999, e que, por um acaso, ela é um adendo à Constituição, daquele artigo que tem esse número, né? É a lei complementar que regulamenta esse artigo aqui da Constituição. Então, o presidente da República pode convocar as Forças Armadas para que tenhamos uma eleição com lisura, com apuração lícita, com apuração legal. É isso aí, pessoal. Olha, o Bolsonaro tá falando aí, ó. Eu autorizei, você me autorizou, me autorizou para fazer o quê? A gente tem que ser claro no nosso pedido. Não adianta só falar, presidente, eu autorizo. Eu até gritei para ele, presidente Bolsonaro, eu autorizo ao senhor fazer o que for preciso. Que a nossa amiga Petrina Andréia que bolou esse refrão. Eu autorizo o presidente a fazer o que for preciso. Preciso. Né? Mas eu autorizo, presidente, que o senhor convoque as Forças Armadas para colocar ordem no país, para que tenhamos eleições dignas, confiáveis. E, pessoal, tudo que você faz na administração pública tem que seguir certos princípios. Tem que seguir o princípio da legalidade, da honestidade, da divisibilidade, do princípio da publicidade. E isso que eu vou falar é muito importante, tá? Todo ato administrativo precisa seguir ao princípio da publicidade. Ele precisa ser publicizado, ele precisa ser divulgado. Exemplo, um prefeito da cidade fala que as pessoas só vão poder fazer tal coisa na cidade se fizerem essa outra coisa. Se ele fizer um decreto e simplesmente guardar esse decreto, ele não tem valor nenhum. Se ele mandar se ele deixar fixo lá na prefeitura, ele não tem valor nenhum. Ele tem que publicar. Onde que ele vai publicar? Ele vai publicar no Diário Oficial do município. Ele tem que ser publicizado para ampla divulgação, para que todos tenham ciência daquilo. Aí, sim, a partir desse ponto, o decreto do prefeito passa a ter valor. Tá? Ele passa a ter legalidade. Tá? A contagem de cada voto é um ato administrativo. Cada voto, a contagem de cada voto é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, ele precisa atender ao princípio da publicidade. Alguém tem que contar aquele voto e esse voto tem que ser publicizado. Tem que mostrar, ó, esse voto é para tal pessoa. Um por um. E não totalizador por totalizador, igual tem aqui no Brasil, nessas urnas eletrônicas que tem só em país de 10ª categoria. Nessas útridas. Urnas eletrônicas que não tem nem o selo do Inmetro. Como se fosse adiantar de alguma coisa. E eu sou da área da informática e eu sei como é fácil fazer uma fraude. Eu sei muito bem como é fácil fazer. E uma urna eletrônica, do jeito que é no Brasil hoje, pode ter ali dentro dela um cavalo de Troia, um programa malicioso, além do programa da urna, tá? Você tem um programa da urna, mas você tem um outro programa trabalhando por trás. Uhum. E esse programa trabalhando por trás, ele pode alterar os votos.
E do jeito que é feita a contagem hoje, a contagem dos votos nas eleições, ela é feita totalizador por totalizador. E aí eu pergunto para vocês, e se o totalizador já estiver fraudado? Se tiver um programa malicioso desse dentro das urnas, alterando voto por voto. E aí tem vários votos ali alterados, do jeito que o programa quis, que alguém programou o programa para mudar voto de um candidato para o outro. E aí você já tem ali todos os votos ali já fraudados. Aí vem o programa lícito, o programa real da urna, ele vai pegar ali o totalizador e vai mandar lá para o TSE. E se o totalizador tiver fraudado? A fraude vai lá para o TSE e vai publicar como se fosse tudo normal, como se tivesse tudo lícito. Mas não está, porque não houve a publicidade de voto por voto. Cada voto é um ato administrativo, cada voto precisa ser publicizado. Tal como era antigamente. Como que era antes, pessoal? A cédulazinha que você conferia. A cédula que a gente conferia, né? Quando eu tinha 18 anos, eu votei pela primeira vez na minha vida e todo mundo colocava a urna, o voto. Acabou as eleições, o que eles faziam? Pegava a urna, alguém levantava assim na frente de todo mundo, ia caminhando com a urna, levava até um local, e a população toda atrás, para não deixar essa urna sumir. E essa população atrás, aí essa urna foi colocada num estádio, ali ao lado do local da votação, foi colocada ali. Aí tinha uma mesa, com 3 pessoas na mesa, aí abriram a urna, deslacraram ela, né, e foram puxando voto por voto. Uma pessoa lia o voto, mostrava para as outras, lia o voto, e aí eles iam contando. Sabe aquelas marcações que a gente faz assim, ó? Quadradinhos assim, né? Quadradinhos? Isso. É um quadradinho e risca. Cada quadradinho riscado é 5 votos. Isso mesmo. Né? Eles faziam isso na mão, né? Eu acompanhei uma apuração desse jeito, um ano. Olha, Sibeli. E outra coisa, a população ficava atrás dos 3. Eu fiquei atrás dos 3. Qualquer pessoa da população, eu fiquei atrás para conferir se o voto que o cara estava lendo era o mesmo que estava escrito ali no papel. E hoje é muito mais fácil fazer algo nesse sentido, porque hoje a gente tem câmera que pode filmar ali em cima. O cara abre o voto e tem uma câmera filmando aqui o voto que o cara está lendo. Pode colocar num telão para a população inteira ver, um telão mostrando o que está sendo lido, outro telão do lado mostrando o totalizador de cada voto que está indo para quem. E a população pode acompanhar isso ao vivo. Ao vivo. E aí vem um pessoal do inferno para poder falar assim, mas isso é um retrocesso. Isso aí vai demorar não sei quantos dias para poder contar esses votos. E eu falo que isso é balela, que é mentira. Sabe por quê, pessoal? Sabe quantos votos tem, em média, cada sessão de votação? Tem mais ou menos 400 votos. 400, não é 4 mil, não, é 400. Eu pergunto para você, Sibeli, Sim. Quanto tempo algumas pessoas gastariam para contar 400 votos? Pouquinho. Pouquinho, porque não é feito nas coxas, né? Como dizem. Não tem nada feito nas coxas. Vamos supor que fosse gastar 30 segundos para cada voto? 30 segundos para cada voto está uma quantidade boa, não está? Eu lembro exatamente. É menos. Abrir o voto, anotar o voto e colocar o voto na pilha certa daquele candidato que ganhou o voto. Muito bem. Isso mesmo, Sibeli. E olha só, se for 30 segundos para contar cada voto, que é muito, 400 votos, então, daria 200... 4 vezes 5, 2 mil.
400 vezes 5, 200. 200 2 mil, 2 mil. 200 minutos, tá? 400 votos dariam 200 minutos. Se a gente dividir 200 por 60, daria 3 horas e 3, tá? Não é 3 horas e meia, não. 3,3, mais ou menos 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos para apurar cada sessão. Depois manda os dados para o TSE e definir. Tá tudo beleza. Agora, mesmo que se demorasse 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês que seja, eu pergunto o seguinte: qual que é a pressa em contar voto? Né? É melhor ter pressa ou é melhor ter garantia que o voto está sendo bem contado? Mesmo Perfeição. que fosse 1 mês para gastar para contar. Pelo seguinte, pessoal, a eleição é em outubro. Quem vai assumir os cargos assume em janeiro. Pois é. Depois de outubro, resto de outubro, tem novembro, tem dezembro. Tem muito tempo pela frente, mesmo que se demorasse tanto tempo. Então, assim, não há justificativa plausível para poderem abrir mão da segurança da contagem do voto em face à agilidade que se querem uma urna eletrônica magnífica que vai contar os votos no instalar de dedos e que ninguém vai estar vendo esses votos sendo contados. Ninguém, nem o criador do programa da urna, porque pode ter um programa maléfico lá que pode alterar esses votos, né? O máximo que a gente consegue ter acesso na contagem de votos à urna eletrônica é quando leva a urna da sessão para algum lugar aqui em Belo Horizonte, por exemplo. E de lá tira-se o chip e coloca no computador para ser transmitido para o computador central. Só isso. Só isso. E você pode estar com totalizadores já fraudados. Sim, claro. Ô, André. Sim. Então, a sua fala ela foi super inteligente, embasada em leis, a gente está falando em leis. Mas aí eu te pergunto o seguinte, você mencionou aí especificamente em cima de votos. Agora, o que está acontecendo é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Você veja bem, a gente vai até, o nosso horário na live está meio que encerrando, né, Sibeli? Né, Adriana? A gente poderia marcar outras lives. Você veja bem, olha lá, o Dom Felipe e o... Como é que chama lá o rapaz que sumiu lá? O ministro Fachin, eles montaram uma comissão no STF e ordenaram que fosse policiamento ostensivo lá para a Amazônia para achar os 2 caras. E lá nos morros, no Rio de Janeiro, o ministro Fachin proíbe as forças especiais de seguranças nacionais, polícia, tudo subir. Então, 2 pesos, 2 medidas. Então, o que a gente está vivendo é uma ditadura da toga. Atualmente, para quem acompanha, a gente gosta disso, hoje já são 178 medidas estranhas para atrapalhar o Brasil. Não é atrapalhar o Bolsonaro, não. É atrapalhar o Brasil. Emperrar o Brasil. Onde já se viu... Inclusive, o Fachin quer que, imediatamente, quando tiver a apuração da eleição, o Bolsonaro, né? Vocês viram isso? Que ele deu uma declaração? Que aí o presidente Bolsonaro estava revoltado na hora que ele falou, quer que reconheça imediatamente quem ganhou a eleição. Eles já sabem quem ganhou a eleição? O Fachin já sabe quem ganhou? O Barroso, nos corredores do Congresso... O Barroso, nos corredores do Congresso Nacional, afirmou a máxima de que quem ganha a eleição não é quem leva o voto, é quem conta o voto. Como que pode um cara desse ser presidente de um órgão que preside um ministro. A eleição no Brasil? Como que pode um cara desse ser ministro? Então, o que a gente está sofrendo no Brasil é uma militância, né? É uma militância mesmo, de uma quadrilha mesmo. Eles ficam falando, vocês praticam fake news. Fake news eles não têm medo de fake news, eles têm medo da verdade. Bom, ô Sibeli. Oi. Ô Zé Antônio, só um minuto.
eu estava esquecendo de falar uma coisa muito importante. Pode falar. Para o presidente Bolsonaro poder acionar o artigo 142, ele tem que ter duas coisas: legalidade e legitimidade. Legalidade, a gente já viu aqui na lei que ele tem legalidade. Enquanto ele é presidente da República, ele tem legalidade. A duração do cargo dele de presidente da República vai até dia 31 de dezembro de 2022. Vai até o último dia desse ano. Agora, e a legitimidade? Ele tem legalidade. E a legitimidade? Quando que ele tem legitimidade para poder acionar as Forças Armadas para que tenhamos lisura nas eleições? É até o dia 31 de dezembro também? Não. Não é não. Ele tem a legitimidade até antes das eleições. Porque depois das eleições, se as eleições passarem e ele não acionar, não adianta ele querer acionar depois, não. Porque depois que tiver as eleições, se ele perder na contagem, na apuração dos votos, seja ela fraudada ou não adianta o presidente querer chamar Forças Armadas, não. Por quê? Porque ele não vai ter legitimidade. Porque vão falar assim, o Bolsonaro está dando um golpe de Estado porque perdeu nas urnas, porque não está aceitando o resultado democrático da democracia brasileira, né? Então ele está dando um golpe de Estado. É esse o jargão que vão utilizar. Então, Bolsonaro tem a legalidade? Tem, até o dia 31 de dezembro. Mas a legitimidade ele tem até antes das eleições. Não adianta o presidente Bolsonaro querer fazer isso depois das eleições, não. Tá? Será que não é por isso que ele está marcando o 7 de setembro novamente? Não, o 7 de setembro já vai acontecer. 200 anos da independência do Brasil. Tomara que ele não peça os caminhoneiros para voltar para trás, igual ele fez. Tomara que os ministros do STF não impeçam a nós, patriotas, comemorarmos essa data, 200 anos da independência do Brasil. Vai coincidir com campanha eleitoral. Aí a gente tem direito de ir e vir e ainda direito de expressão. A gente está indo lá, sim, para apoiar os 200 anos. É claro que vamos apoiar o nosso, não só o Bolsonaro, como todos os que estão aí pré-candidatos. Bom, o Cibele, você já colocou aí Bom, gostei muito aí. A Cibele subiu diversos comentários. O Dailson subiu um comentário dele muito bom, viu, Dailson? É isso que a gente teme, é isso que a gente espera, né, que a assessoria do Bolsonaro perca o medo, né, porque a esquerdalha, a militância, vive falando que o Bolsonaro é golpista, mas de golpe até hoje não aconteceu nada. Que é esse comentário aí? Aí, Dailson, de golpe até hoje não aconteceu nada. Então, parece que sim, está preparado. As pessoas, sabe, o André, sabe, o Dailson, todos vocês que estão com a gente até agora, em conversações, as pessoas, mas eles terão coragem de fraudar as urnas? Sim, terão sim. Tiraram um candidato, tiraram Esse é o de menos. Tiraram o Lula da cadeia. Ele não é inocente, ele está descondenado, igual o André explicou. Bom, a gente vai encerrar, André, a gente vai marcar uma outra data, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Só lembrar o pessoal do Pix, quem puder contribuir, R$5, gente, já ajuda, são $25 por mês. Explica aí os custos que a gente tem. Vocês gastam aí para poder fazer essas lives, isso. De ter os recursos técnicos, o André, para as lives. O Eric, será se ele... Vê aí, Cibele, se ele vai voltar para as considerações finais. Não, o Eric não tá. Acabou que a pauta do Eric vai ficar para uma próxima, a gente chama ele para fazer a live, porque era sobre uma pauta interessante para Minas, né, para Belo Horizonte, e sim, eu preciso falar
ele estava caindo demais, e aí a gente mandou bala aqui com o André, que foi maravilhoso. E eu fiquei, assim, muito impressionada com os comentários, porque vocês viram que em pleno século XXI, a direita, os conservadores cada vez mais interessados, né, no nosso pleito, nas eleições e etc., ainda não sabiam da importância desse artigo. Então, compartilhe essa live. A Cibele vai fazer cortes, né, Cibele? Desse período que o André estiver falando, para poder informar. A gente precisa de divulgar isso. Isso é o instrumento constitucional que a gente tem para poder dar apoio para o presidente Bolsonaro fazer o que ele tem que fazer. E se ele não fez ano passado, é porque os brasileiros eles não estavam totalmente conscientes como eles estão agora, e do perigo que a gente está correndo. Verdade. Isso mesmo. É verdade. E graças a Deus a gente tem as redes sociais, onde a gente pode comentar nos grupos de WhatsApp, Instagram, Twitter, todos esses aí. André... O Twitter é uma ferramenta que vai direto no presidente. Entrem no Twitter, se cadastrem. Agora, a ferramenta que nós teremos nas eleições vai ser o Getter. O Getter é que vai ser essa ferramenta, que não tem censura nenhuma. As demais plataformas, com certeza. Parece que o Elon Musk não comprou, né? O Twitter. Comprou. Comprou ou não comprou? Não, já está até fazendo as demissões. Ele não comprou. Ele ainda não comprou, porque ele viu que tinha não sei quantos mil... Não, já voltou, já comprou, já fez a reunião lá dentro, falou que quem for do conta vai vazar, já está prometendo muitos e fundos lá dentro. Olha, vocês podem fazer o seguinte, o dia que a conta do Donald Trump voltar no Twitter, né? Aí vocês podem acreditar que ele comprou. Acho que foi anteontem, até anteontem a conta do Donald Trump continuava bloqueada. Exato. Então, o Twitter é uma ferramenta que a gente usa direto para falar com o presidente, ele é super antenado no Twitter, mas tem esse perigo, né? O que, André? Eu vou mostrar aqui. Eu vou pesquisar aqui, ó. Eu tô com o Donald Trump aqui. Tem o link dele. Eu vou clicar nele, tá? Aqui, ó. Tá. Cliquei. O que está escrito aí? Conta suspensa. Conta suspensa, né? Eu era seguidor do Donald Trump. Está suspenso até hoje, ou seja, o Elon Musk ainda não comprou o Twitter. Exato. Ele descobriu que tinha muito robô no Twitter, né? Que os números que foram apresentados não eram a realidade. Então, estava superfaturando, né, uma rede social. Então, mas ainda é uma rede social assim que a gente consegue chegar muito rápido no presidente Bolsonaro. E aí a gente pode começar a pedir esses três números, com certeza, né, com convicção, porque agora vocês entenderam que é um instrumento constitucional que só depende do presidente Bolsonaro para poder acionar, que não precisa de autorização nem de STF e nem de Congresso Nacional, ao passo que outros... quais são os outros que o povo fica falando? Estado de sítio, não sei mais o quê, né? Não, esquece tudo. Esquece tudo. Esse artigo que eu li aqui, e não precisa de mais nada. De mais nada. E nós vamos fazer bonés, vamos fazer camiseta para essa já manifestação do dia 31 de julho, escrito as 3 letrinhas. Eu apoio o presidente. Eu apoio o presidente Bolsonaro. Eu quero os 3 números. Então, esse e esse. E esse, exatamente. Quem quiser comprar, encomendar, a gente vai fazer muitas camisetas, a gente vai vender a preço de custo e vão para a rua pedindo exatamente aquilo que a gente tem direito e que é constitucional e que vai resolver o nosso problema. Muito bom. Então é isso aí. André, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua explanação. Eu que agradeço pelo convite aqui. A gente vai combinar outras lives aí. E agregue a gente, já que o seu canal vem para cá. Vamos trabalhar juntos, né?
Isso aí, vamos Beleza. lá. Forte abraço a todos que participaram, compartilhe essa live, se inscreva no nosso canal. A Cibele vai colocar de novo o nosso Pix aí, para vocês ajudarem a gente a seguir os nossos projetos. E forte abraço. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa Amém. noite. Gente, beijo. Até a próxima. Quarta-feira tem outra, tá, gente? Essa semana vai ter live quarta também. Fiquem atentos que a gente vai divulgar amanhã, tá bom? Então, joia. Até mais. Tchau, gente. Tchau, André. Tchau. Tchau. Muito obrigado aos patriotas que nos assistiram até agora. E que mandaram